Olá pessoal, aqui é o Christian Guerreiro do Tecnologia que Interessa e a gente está aqui hoje para mostrar para vocês a configuração do HA, né, que é o serviço de alta disponibilidade, ou a funcionalidade que permite que você tenha, digamos assim, uma recuperação rápida em caso de falha no seu ambiente. Tá? Bom, para que você possa ativar a funcionalidade, o cenário recomendado é que você tenha o seu servidor vCenter, né, instalado e aquelas configurações básicas que a gente já mostrou anteriormente feitas, né, de acordo com o seu ambiente. Você tem um data center e você tem um cluster. Tá? A configuração do serviço de alta disponibilidade, né, do HA, ela é feita a partir do cluster, ou seja, você habilita o HA para cada cluster que você tiver configurado no seu ambiente. Então, se você tiver 3, 4, 5, 10 clusters, porque você decidiu fazer aquela separação mais rígida, né, que a gente comentou anteriormente, né, porque lembrando que um cluster ele é um agrupamento de hosts físicos. Né, então, seus servidores físicos, onde você instalou o SXI, você vai agrupar eles através do recurso do cluster, né, para que você consiga então enxergar o conjunto dos seus hosts, dos recursos que ele oferece como uma coisa só, para distribuir para suas máquinas virtuais. Então, a configuração da maioria das funcionalidades, digamos assim, mais destacadas da solução da VMware, ela é feita a partir do cluster. Edit Settings, e você tem aqui a opção de habilitar o HA. Uma vez que você habilita o HA, surgem essas opções aqui de configuração. Então vamos analisar cada uma delas. Na primeira parte aqui, né, clicando em Verify HA, o que você tem? O monitoramento do host. Né? O monitoramento do host, através do chamado Heartbeat, ele é responsável por fazer com que cada um dos hosts monitore cada um dos outros. Ou seja, os próprios hosts se monitoram entre si. Isso aqui é muito importante porque em versões anteriores da suíte vSphere, esse monitoramento ele dependia do vCenter. Né? Ou seja, se o seu servidor vCenter não estivesse disponível, o HA não funcionaria. Nas versões mais recentes, a partir da versão 5, o HA funciona, né? Ele foi refeito, redesenhado e tal, e ele passou a funcionar independentemente do vCenter. Tá? Se o vCenter estiver disponível, o vCenter apoia no monitoramento dos hosts. Se o vCenter não estiver disponível, os próprios hosts, o próprio algoritmo permite que os hosts se monitorem de forma autônoma e identifiquem o que a VMware chama de isolamento, ou seja, a ideia é que o host seja capaz de identificar que ele ficou isolado, ou seja, que ele está inacessível. Tá? É óbvio que nem sempre isso vai funcionar da forma que se deseja, e você pode inclusive configurar que tipo de resposta deve acontecer, né? Ou seja, qual a ação a ser tomada no caso do host se identificar que ele está isolado dos demais. Você pode, por exemplo, mandar desligar as máquinas virtuais que estavam naquele host ou pode mantê-las ligadas, essa é uma escolha sua. Bom, então é evidente que a gente vai manter, né, deixar essa configuração aqui habilitada para que cada host faça um monitoramento, né, dos demais, para que você tenha efetivamente o funcionamento pleno do HA. Aqui abaixo, na seção seguinte, a gente tem o controle de admissão. O que é o controle de admissão? O controle de admissão é a configuração que vai determinar se você vai reservar uma quantidade mínima de recurso do seu ambiente para garantir a alta disponibilidade, ou se você vai deixar que a alta disponibilidade, ela, digamos assim, se adeque dinamicamente ao recurso que tiver disponível. Se você habilita o controle de admissão, isso obriga você a fazer uma reserva de recurso, né? Ou seja, deixar um recurso separado para que ele seja utilizado apenas na situação de falha. Ok? Essa reserva pode ser feita, né, através da configuração de quantos hosts você quer que o cluster tolere a falha,
Então, por exemplo, se eu tenho dois hosts e eu quero que ele tolere a falha de um, né, eu tenho um cluster com dois hosts, com dois servidores físicos, de preferência, né, idênticos, com a mesma capacidade, mesma quantidade de processadores, mesma quantidade de memória, etc. Para simplificar aqui o raciocínio, né? Então imagine que você tem dois hosts iguais, por exemplo, cada um desses hosts com dois processadores e 4 GB de memória, por exemplo. Se você diz que você quer tolerar a falha de um host desse cluster, isso equivale a você reservar 50% da sua capacidade. Ou seja, você nunca vai conseguir ativar máquinas virtuais que demandem uma quantidade de recurso maior do que metade da capacidade que você tem no ambiente todo, no seu cluster, nesse caso. Isso significa que na prática você só vai conseguir usar recursos equivalentes a um host. Ok? Ou seja, você pode ter máquinas virtuais espalhadas pelos dois hosts, né, que compõem o seu cluster simultaneamente. Mas a soma dos recursos que essas máquinas vão usar não pode ultrapassar a configuração de um host, porque você quer que, se um desses hosts falhar, o outro seja suficiente para abrigar todas as máquinas virtuais sem nenhum problema, né, sem nenhuma restrição, ok? Então, essa configuração aqui é a primeira opção que você tem para habilitar o controle de admissão. A segunda opção é você dizer um percentual de recursos que você quer reservar. E aí você pode dizer, por exemplo, 25% de CPU, 25% de memória, ou 30% de CPU, 40% de memória, enfim, isso aqui fica a critério de cada um. A configuração padrão é 25% de CPU e 25% de memória. O que isso aqui significa na prática? Significa que nesse nosso exemplo, se eu tenho um cluster com dois hosts, né, cada um com dois processadores e 4 GB de memória, então eu tenho um total de 4 processadores e 8 GB de memória disponível no ambiente. Se eu reservo 25% de CPU e 25% de memória, o que significa isso na prática? Significa que eu estou reservando um processador e 2 GB de memória, né, para uso, né, em caso de falha. Né. Bom, então isso aqui significa que você vai ter 25% de CPU e 25% de memória, né, separados para uso apenas em caso de falha. Né. E, portanto, esses recursos você não vai conseguir usar no dia a dia, digamos assim. Né. O que significa na prática? Que você só vai conseguir alocar, né, criar e alocar recursos para as máquinas virtuais até o limite de 3 processadores e 6 GB de memória. Ok? Porque um processador e 2 GB de memória vão ficar sempre reservados para uma situação de falha. Ok? E a última opção é você especificar um host, né, que vai ser, digamos assim, dedicado para abrigar máquinas em situações de falha. Essa configuração aqui ela pode ser interessante, por exemplo, numa situação onde você tem um host que ele não é tão poderoso, digamos assim, tá? E aí você não costuma utilizar ele com muita frequência. E aí você especifica ele porque ele só vai ser utilizado numa situação de falha. Outra situação é para o caso de você ter, por exemplo, um host que ele é muito mais robusto, digamos assim, ele tem uma configuração muito mais poderosa do que os demais hosts daquele seu cluster. Tá? Porque você pode ter num cluster máquinas físicas, né, hosts, com configurações distintas. Tá? Existem algumas restrições, mas você pode ter hosts com configurações distintas. E aí você pode ter um desses hosts muito mais poderoso que os demais. Então você pode fixar ele como sendo o host failover porque ele é mais poderoso, então a chance dele conseguir abrigar as máquinas virtuais é maior. Porém, obviamente que aqui você cria um ponto único de falha. Né? Porque se esse host que você especificou falhar, né, você vai ter um problema. E é por isso que ele permite que você especifique mais de um. Tá? Então você pode clicar aqui e selecionar os vários hosts que você quer que sejam dedicados para abrigar as máquinas dos hosts que falharem. Okay? Então ele só vai ser utilizado numa situação de falha. Então isso é o controle de admissão, né, quando ativado. Tá? Então isso significa que você vai ser obrigado, né, a reservar uma quantidade de recurso para uso apenas em situação de falha. Ou você pode trabalhar no modo que a gente chama carinhosamente de seja o que Deus quiser. Né? O que é esse modo? É quando você não tem o controle de admissão. Ou seja, nesse modo aqui,
você não vai ter nenhuma reserva de capacidade, né, nenhuma reserva de recursos para uso em situação de falha. Você vai ter todo o recurso do ambiente, todo o recurso do seu cluster disponível para uso pelas máquinas virtuais. Tá? Isso tem um lado bom, que é o fato de você poder utilizar todo o recurso que você dispõe no ambiente, principalmente numa situação de demanda maior, né? Você vai ter condição de, né, estender aí o uso, ampliar a utilização de recurso até o máximo que você dispõe, efetivamente, mas tem o risco, né, que é justamente o risco de, no caso de uma falha, numa situação de falha, quando um host para, por alguma razão, por um defeito de hardware, por exemplo, os hosts restantes, ou seja, o recurso restante, né, nos outros hosts do cluster, pode não ser suficiente para carregar todas as máquinas virtuais que você tem rodando. Então você vai correr esse risco. Tá? Para correr esse risco, evidentemente, você tem que saber o que está fazendo. Então a gente tem algumas outras configurações que podem ser feitas aqui no próprio HA, para que você garanta que pelo menos aquelas máquinas virtuais mais importantes elas sejam recuperadas de maneira prioritária. Okay? Bom, então essa é a primeira configuração, né? A primeira parte da configuração do HA, que obviamente é uma parte crítica. Né? Você vai habilitar o monitoramento para que o HA efetivamente funcione, né? Para que os hosts percebam quando eles ficarem isolados, ou seja, quando ele falhou e ficou isolado do ambiente. E configurar também o controle de admissão para dizer como você quer trabalhar com a questão dos recursos, do uso de recursos em situação de falha, se você quer reservar recurso ou não. Além disso, a gente tem aqui opções relativas a máquinas virtuais. Né? O que significa isso? Você vai definir qual é a prioridade padrão para reiniciar uma máquina virtual. Né? O padrão que ele adota é a prioridade média, mas você tem a opção baixa, média, alta e desabilitado, né? Ou seja, sem prioridade. Nenhuma máquina vai ser reiniciada, digamos assim, de forma automática. Para que serve isso? As máquinas que você definir que tem prioridade alta vão ser iniciadas antes das máquinas que você disser que tem prioridade média. E as máquinas que têm prioridade média vão ser reiniciadas antes das máquinas que você disser que tem prioridade low, prioridade baixa. E obviamente as máquinas que você configurar como desabilitado significa que ela não vai ser reiniciada numa situação de falha. Ok? Ela vai ficar parada até que você manualmente ative ela. E aqui embaixo, então, ele vai trazer, né, a lista de máquinas virtuais. Quando você tiver várias máquinas virtuais configuradas no seu ambiente, elas vão estar listadas aqui e você vai poder definir para cada uma delas a prioridade para ser reiniciada, né, conforme a sua, né, a importância de cada uma dessas máquinas virtuais. Okay? E aqui na parte de isolamento, né, você pode dizer que numa situação de isolamento, ou seja, o host percebeu que ele não consegue se comunicar com nenhum dos outros. Então ele entende que ele está isolado. Qual vai ser a ação a ser tomada? Ele vai manter as máquinas em funcionamento normalmente, ele vai desligar elas ou vai fazer um shutdown normal? Um shutdown do sistema operacional. Né? Por que essa configuração é importante? Porque você pode ter uma falha na sua rede de gerenciamento. Né? A gente vai falar mais sobre isso quando falar da parte de rede, mas a VMware recomenda que você segmente, né, a utilização da rede, e uma das redes virtuais que você deve criar é uma rede de gerenciamento. Então, o monitoramento dos hosts é feito sempre através dessa rede de gerenciamento. E aí, se essa rede de gerenciamento cai, né, nada garante, né, que as outras redes caíram também. Você pode ter uma queda somente na porta de gerenciamento, por exemplo. Então, numa situação dessa, você pode querer deixar a máquina ligada, porque, na verdade, o host ele parou de se comunicar com os demais hosts, porque a rede de gerenciamento caiu, mas a rede padrão, a rede convencional de comunicação das máquinas virtuais, ela está no ar, né, porque aquela falha foi pontual. Então, não faz sentido nesse cenário aí, nesse cenário hipotético, obviamente, não faz sentido você desligar as máquinas virtuais, por exemplo, porque elas estão se comunicando normalmente. Tá? Por outro lado, você pode ter uma falha geral.
né? Então, se por exemplo a sua rede de gerenciamento ela está vinculada, ela é uma rede virtual, é uma VLAN, que está configurada no seu switch core, então a chance de uma VLAN cair e as outras não caírem é muito pequena, né? Ou seja, se uma VLAN caiu, ou você tem um erro de configuração, ou você tem uma falha geral no seu switch core. Consequentemente, você pode querer configurar para que ele desligue as máquinas virtuais, né, com shutdown, porque é o meio adequado, o meio recomendado, ele vai fazer um desligamento normal da máquina, ao invés de um power off, que seria um desligamento abrupto. Então, num cenário desse tipo, né, onde falha todo o switch core, pode ser interessante você desligar, porque provavelmente os outros hosts vão tentar religar essa máquina na medida em que o HA perceba que esse host ficou isolado. Tá? Então, essas duas configurações aqui elas são importantíssimas. Você configura qual é o comportamento padrão e depois você pode configurar o comportamento para cada uma das máquinas virtuais que compõem o seu ambiente. Ok? Tanto o comportamento de reiniciar a máquina virtual numa situação de falha, quanto a resposta do host numa situação de isolamento. A configuração seguinte é a configuração de monitoramento de máquinas virtuais. Né? Veja que a gente já falou aqui, né, de monitoramento de host, agora a gente está falando de monitoramento de máquinas virtuais. Isso aqui é um recurso muito legal, né, do vSphere, né, e que é feito através do vCenter, e que permite que você, né, desde que a máquina virtual tenha o VMware Tools instalado, você consiga fazer o que ele chama de monitoramento de aplicação. Né? Então ele monitora através do VMware Tools se a máquina virtual está efetivamente funcionando. Tá? E aí você pode monitorar somente a máquina virtual, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai monitorar o heartbeat do VMware Tools, ou seja, o vCenter vai verificar para cada uma das máquinas virtuais se o VMware Tools está funcionando corretamente naquela máquina, ou seja, se ele está respondendo ao heartbeat que o vCenter envia, né, a esse ping, vamos dizer assim. Tá? E você tem a opção de VM Application. Né? Você pode monitorar ainda não só a máquina virtual, mas a aplicações dentro da máquina virtual. Tá? Isso aqui requer uma configuração mais avançada, tá? Que requer a criação de scripts para monitoramento de aplicações e tal. E aí a gente não vai entrar em detalhes disso aqui nesse treinamento. Tá? Mas o VM Monitor ele já é interessante, mesmo que você não tenha um monitoramento no nível de aplicação, porque ele já vai permitir que você vá além da simples verificação do status da máquina virtual, se ela está ativa ou não. Ele vai tentar se comunicar, né, através do VMware Tools com o sistema operacional da máquina. Isso significa que você tem uma verificação mais, digamos assim, detalhada, que vai te dar uma segurança maior de que aquela máquina virtual realmente está funcionando. Tá? Para que você tenha realmente um monitoramento mais efetivo e consiga identificar rapidamente situações, por exemplo, onde uma aplicação travou, né? Onde o sistema operacional travou e as aplicações pararam. Então, do ponto de vista da máquina virtual, ela está ativa, né? Ela está ligada, mas internamente o sistema operacional não responde. Então, faz sentido numa situação desse tipo você, por exemplo, reiniciar aquela máquina virtual automaticamente. Né? E que é justamente o que esse recurso se propõe. Né? Ele vai fazer esse monitoramento mais detalhado e, no caso de identificar uma falha, ele reinicia automaticamente aquela máquina virtual. Como e quando ele vai reiniciar essa máquina virtual, você controla através da sensibilidade, né, que é essa configuração aqui. Então, a sensibilidade alta significa que se você tiver, se você não receber uma resposta, né, dentro de um período de 30 segundos, né, e tiver 3 falhas dentro de 1 hora, ele vai reiniciar a máquina. Na sensibilidade média, ele vai verificar, vai aguardar 60 segundos por uma resposta, né, e ele vai reiniciar a máquina se ele identificar 3 falhas dentro de 24 horas. E na verificação baixa, ele vai esperar 2 minutos por uma resposta, tá? E só vai reiniciar a máquina se a máquina tiver 3 falhas no período de 7 dias. Tá? Então, essa configuração aqui você pode personalizar para que você controle o nível, né, de frequência com que será feito o monitoramento e
o nível de tempo de resposta que você espera para aquela máquina virtual, para o sistema operacional daquela máquina virtual. Okay? Então, uma máquina que é muito rápida, que é muito robusta, você pode querer que ela é muito crítica também, você pode querer que ela responda rápido. Né? Então, se ela não responder logo, é porque ela está com algum problema e você vai reiniciar porque ela é uma máquina crítica. Já uma máquina não crítica, você pode querer monitorar com acessibilidade menor, porque realmente se ela ficar parada, por exemplo, um dia, não gera tanto problema para a organização. Essa configuração também, você define o padrão aqui geral, aí você pode personalizar aqui embaixo, né, se você quer fazer monitoramento de máquina virtual através do VMware Tools, ou se você quer fazer monitoramento de aplicação para cada máquina virtual do ambiente. E aqui é um recurso novo da versão 5 do vSphere, né, não existia anteriormente, que é justamente o monitoramento de data store. Né? Isso aqui é um recurso interessante, porque a partir do vSphere 5 você passou a ter o conceito de cluster de data store também, e isso significa que você pode identificar automaticamente, né, você pode agrupar um cluster, né, você pode agrupar vários data stores, ou seja, você pode agrupar dispositivos de armazenamento em cluster, como a gente faz com os hosts, né, com os servidores físicos, a gente pode fazer agora também com dispositivos de armazenamento, e isso te dá um outro nível de monitoramento específico para dispositivo de armazenamento. Né? Então, ou seja, a ideia aqui é você monitorar se o host perdeu acesso ao dispositivo de armazenamento onde estão as máquinas virtuais que estão rodando nele. Né? E aí, numa situação dessa, é interessante que, por exemplo, ele acione um outro host que tenha acesso ao sistema de armazenamento para que esse outro host, ative as máquinas virtuais que estavam rodando no host que perdeu acesso. E com isso você não tenha falhas, né, ou pelo menos tenha uma recuperação rápida da falha desse ambiente. Ok? Então aqui você pode escolher aqui se ele vai utilizar somente os data stores preferenciais, se ele vai utilizar qualquer um, ou se ele vai escolher baseado nas suas preferências. Né? As preferências elas têm a ver com algumas configurações de perfis de máquinas virtuais e perfis de armazenamento. Né? Ou seja, a partir do vSphere 5 você também passou a poder criar perfis de máquina virtual, por exemplo, máquina virtual ouro, e criar um perfil de sistema de armazenamento, perfil ouro. Isso significa que aquele sistema de armazenamento ele é mais nobre, ou seja, é um sistema de armazenamento com um desempenho maior, por exemplo, um disco de fibra ou um SSD. E aquela máquina virtual, como ela tem um perfil ouro também, isso significa que ela é uma máquina crítica, ela demanda sistema de armazenamento com mais desempenho. Consequentemente, o VMware verifica isso e na hora que você cria a máquina virtual, na hora que você vai alocar o disco, ele já aponta automaticamente o disco daquela máquina para um dispositivo de armazenamento que tem um desempenho adequado ao perfil daquela máquina virtual. Então essa é a ideia. Tá? E aqui você pode configurar como é que vai ser feito esse monitoramento. Tá? Para identificar essas falhas no acesso ao sistema de armazenamento e mesmo identificando e esse monitoramento ele tem que levar em consideração as configurações de perfil que você fez, né, para que você não aloque uma máquina virtual que é importante, crítica, num sistema de armazenamento lento, por exemplo. Então essas configurações vão permitir controlar esses detalhes aí do monitoramento. Okay? Aqui não aparece nada porque a gente não configurou ainda, né, a gente vai falar disso quando chegar na parte de sistema de armazenamento. Okay? Bom, essas são as configurações, né, do HA que vão permitir que você tenha o recurso de alta disponibilidade. Né? E o que significa ter recurso de alta disponibilidade? Significa, como a gente falou lá no início do curso, que numa situação de falha de um host, né, o VMware vai automaticamente reiniciar as máquinas virtuais que estavam naquele host que falhou em outros hosts, tá? De acordo com uma série de critérios, né, e de acordo com essas configurações que a gente acabou de mostrar aqui. Tá? Então o HA, isso é muito importante a gente frisar mais uma vez, ele não é um recurso que impede a falha da máquina virtual. Ele apenas garante que essa falha, né, que esse tempo até se recuperar da falha, ele seja o menor tempo possível. Porque uma vez identificada a falha do host, né, uma falha de hardware principalmente, aquelas máquinas virtuais que foram comprometidas pela falha, elas serão reiniciadas, ou seja, serão reativadas, serão colocadas em funcionamento novamente
no menor tempo possível. Então elas vão voltar à sua normalidade o mais rapidamente possível e, consequentemente, o tempo para que o ambiente volte ao normal vai ser o mínimo possível. Ok? Então essa é a ideia do HA e essas são as configurações que a gente queria mostrar para vocês. Ok? É isso aí, até a próxima.